A inflação não deu trégua e a Selic foi para 15%. O Banco Central se viu obrigado a subir a Selic para 15%. E aí você se pergunta, e daí? O que muda isso na minha vida? E o que muda nos meus investimentos? Quero trazer aqui uma análise se ainda vale a pena investir em renda variável, em ações, se até se vale a pena empreender no Brasil com uma Selic tão alta. O país dos rentistas está pagando 15% ao ano e ficou muito fácil investir. Qualquer um pode ter um super rendimento aí de 15% com essa Selic tão alta. Que a Selic subiu, todo mundo já sabe, está em todos os meios de comunicação e canais no YouTube. O que eu vou te trazer aqui hoje são dois cenários diferentes. Um, para ajudar você a investir com essa taxa Selic de 15%, no momento atual, no dia de hoje. Thiago, onde você investe hoje com essa taxa alta? E o cenário 2 é numa futura tendência de baixa da Selic, que vai ganhar muito dinheiro quem estiver posicionado de forma correta quando isso acontecer. Mas eu vou te trazer em seguidinha o meu pensamento e a minha estratégia. Esse vídeo é importante, não sai daí. Olá, bem-vindo, bem-vinda, investidor, investidora. Thiago por aqui para te falar hoje sobre essa mudança aí, mais uma vez, uma elevação na Selic chegando à casa de 15%, tá? Vou explicar algumas coisas bem importantes, mas quero começar esse vídeo, quero dar esse pontapé inicial pedindo o teu like, pedindo a tua inscrição nesse canal que traz tanto conhecimento gratuito para você aqui, para ajudar você a investir melhor, fazer melhores aportes, melhores compras e colocar mais dinheiro no bolso. Bom, antes de mais nada, eu quero entrar aqui num assunto um pouco mais delicado, lembrando que esse canal não é de política, eu falo sobre economia, investimentos, dinheiro, mentalidade. Agora, eu não posso deixar de trazer essa informação de que é muito interessante ver que quando o presidente do Banco Central era o Rodrigo Campos Neto, ele sofreu diversos ataques, principalmente da base governista e ataques diretos do presidente Lula, que falou muito mal do Rodrigo Campos Neto, dizendo que ele não estava a favor da economia brasileira. Pois bem, em 2025 temos um novo presidente do Banco Central, um economista, o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula. Eu não sei o que acontece ali, se o Lula esperava que o Galípolo fosse dar um cavalinho de pau na economia e iniciar a baixar a Selic tão logo assumisse a presidência do Banco Central. Isso não vem acontecendo e chegamos aí à taxa Selic de 15%. Lembrando que com o Rodrigo Campos Neto chegou a bater 13,75%, abaixo dos 15 atuais. Na minha humilde opinião, quando o Galípolo viu a situação real que o Brasil está entrando, ele teve que dar um passo atrás e não pôde atender aí a vontade do governo Lula, aumentando a taxa Selic. Hoje, esses ataques não acontecem mais e eu vou te mostrar isso agora nessa matéria do Poder 360. Bom, aqui no site nós temos a matéria do Poder 360 dizendo Lula criticava Campos Neto por juros e agora poupa Galípolo. Isso é bem interessante. E olha aqui, ó, a matéria é dia 19 de junho e ela diz o seguinte: o presidente Lula adotou um discurso crítico ao Banco Central ao longo de 23 e 24, enquanto o presidente do órgão era o Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro. O cenário mudou. Presidente do Banco Central em 25, o economista Gabriel Galípolo, que foi secretário executivo do Haddad, atual ministro da Economia, da Fazenda, foi escolhido por Lula para o cargo. A nova gestão fez o petista abandonar o tom duro contra a autoridade monetária. Ora, pessoal, por que essa mudança de posicionamento do presidente Lula? Antes tinha crítica ao Campos Neto e agora que entrou alguém indicado por ele, parece que o Lula não quer dar o braço a torcer de que realmente o Banco Central está com a necessidade de aumentar a taxa Selic. É um embate que a gente não vai saber, é uma coisa muito de bastidor, mas eu acho muito interessante trazer aqui essa reflexão. A matéria ainda diz aqui que as críticas eram especialmente por causa dos juros elevados. A taxa básica Selic estava em 13,75% quando ele começou o terceiro mandato. Ocorre que o indicador subiu em 2025, está em 15% ao ano. Maior patamar, pessoal, em 19 anos, quase 20 anos, no topo aí da Selic. Apesar disso, Lula continua sem criticar o Banco Central, como fazia nos anos anteriores. Bom, isso reflete para mim uma discordância entre o que pensa o governo em relação à política fiscal brasileira e o que pensa o Banco Central. Lembrando que o Galípolo, quando tem a votação da Selic, não é uma decisão somente dele, é de um colegiado. E nas últimas reuniões,
a decisão em aumentar a Selic tem sido unânime. Bom, depois dessa reflexão aqui, eu quero entrar agora num outro assunto que também é relacionado a isso, que é o Boletim Focus, que saiu agora em junho, no dia 26, segunda-feira. Vamos dar uma olhada? Pessoal, tá aqui um resumo do Boletim Focus, também em matéria do Poder 360, e olha que interessante, eu vou trazer aqui alguns pontos interessantes e importantes para a gente poder discutir. O Banco Central consulta alguns economistas, algumas entidades, que faz uma previsão do mercado para a economia. Aqui a data aqui do boletim, 23 de junho. Olha que interessante. O PIB subiu um pouquinho a previsão, 4 semanas antes do boletim 2,14%, na semana anterior 2,20% e agora terminou com 2,21%. Subiu quase nada em relação à semana anterior. A inflação, repara só, 5,50 era a previsão 4 semanas anteriores, 5,25 depois e agora 5,24. Praticamente não teve aí grandes baixas de 5,25 para 5,24, nem mesmo de 5,50 para 5,24. Então eu não consigo aceitar alguns discursos da base governista de que a inflação está cedendo. Cedendo para mim seria se ela fosse para 13,5 ou 3. De 5,5 para 5,25, 5,24, eu não vejo grandes mudanças. Bom, seguindo aqui, a gente tem a previsão aí da Selic de 14,75 nas 4 semanas anteriores, de novo se manteve ali em 14,75 e por fim passou para 15%, que é o que está hoje, tá bom? O que a gente pode ver aqui de interessante? Primeiro de tudo, uma baixa pouco expressiva da inflação e uma manutenção da Selic em 15%. Isso é o que fala nesse momento o Boletim Focus em relação a 2025. Agora, eu quero trazer pontos importantes de 2026. Dá uma olhadinha comigo. Aqui para 2026, a gente tem uma queda no PIB, 1,70, 1,83, 1,85, ok? Comparado com 2025. A inflação, agora eu começo a ver um pouquinho mais de baixa que realmente faça sentido aqui para o Brasil, 4,5%. E a Selic, esse ponto aqui é importante. Boletim Focus, do dia 23 de junho, colocou para 2026 a Selic com 12,5%. Pessoal, o que isso quer dizer? Eu vou entrar em seguida nesse assunto com mais afinco, mas a previsão do Boletim Focus é que em 2026 o PIB seja menor, a inflação seja menor e a taxa Selic também seja maior. Guarda esse detalhe porque ele vai ser muito importante daqui a pouquinho. Bom, agora eu vou responder a seguinte questão. Com Selic a 15%, onde investir meu dinheiro? Tiago, onde é que você investe com Selic a 15%? Bom, o Tiago investe principalmente agora em ativos de renda fixa, porque eles ficaram muito mais atrativos. Quais deles, Tiago? Primeiro deles, Tesouro Direto, Tesouro Selic, que paga a Selic e mais um quer. Ok? Quanto maior a Selic, maior o rendimento do título, que é o título soberano, com o menor risco do mercado. Olha que interessante. Ficou muito fácil investir e ganhar 15% ao ano. Basta comprar o Tesouro Selic. Não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, mas é um ativo muito interessante para quem não investe ainda e quer começar sem errar, quer molhar o pé com tranquilidade antes de se jogar no mar dos investimentos. Tesouro Selic a 15% ao ano é um ativo muito interessante. Ele serve hoje tanto para reserva de emergência quanto mesmo para investimento. Eu tenho aqui no canal vídeo falando, pessoal, sobre reserva de emergência. E nesse vídeo eu falo que o grande objetivo dela não é rentabilizar, é dar segurança para o investidor. Só que hoje, com uma Selic a 15%, isso também virou um bom investimento e vai sim monetizar e capitalizar o seu dinheiro. Vale a pena pensar em Tesouro Selic e também em CDBs. Agora, já os CDBs, sempre eu penso com liquidez diária para reserva de emergência ou até mesmo com algum prazo aí, se fizer sentido na sua carteira. Lembrando, 100% do CDI no mínimo. CDBs que pagam muito acima do CDI, desconfie. Se for de banco que não é um banco tão sólido, eu já não gosto muito. Prefiro investir em CDBs de bancos mais sólidos, bancões, bancos grandes, para eu dormir mais tranquilo e não me preocupar em relação à solidez, à manutenção da empresa do banco em si. Agora aqui uma questão. A Selic subiu e o CDB é atrelado ao CDI. Por que ele paga mais? Pessoal, porque a taxa Selic e a taxa CDI andam juntas, de mãos dadas. A taxa Selic é a taxa básica da economia brasileira e o CDI é a taxa praticada entre os bancos. Quando o Selic sobe, o CDI também sobe. Quando a Selic desce, o CDI também desce. Elas andam de mãos dadas. Então, se subiu a Selic, hoje um CDB de banco, 100% CDI, 105%, 110%,
paga mais realmente e vale a pena analisar para criar uma carteira aí de renda fixa olhando para Tesouro Selic e para CDBs. Por fim, e não menos importante, o cenário 2. O cenário 1 é a Selic está 15% e eu olho para o dia de hoje, para o presente. O cenário 2, eu penso mais a partir do ano que vem numa possível tendência de baixa da Selic. Como assim, Thiago? Explica melhor. Vamos lá. Hoje nós estamos em 15%. E eu entendo, já vou te explicar por quê, que a partir do ano que vem nós temos tudo para iniciar um ciclo de baixa da taxa Selic. E quando isso acontecer, quem tiver posicionado vai ganhar muito dinheiro e colocar muito dinheiro no bolso. De novo, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas eu acho que quem estiver bem posicionado em bons ativos vai ganhar muita grana quando nós entrarmos num ciclo de baixa da Selic. E por que razão, quais são os motivos que me fazem entender que a partir do ano que vem nós vamos começar a baixar a Selic? Bom, o primeiro deles é totalmente empírico porque é uma visão muito minha, pessoal. Segundo a minha visão, segundo o que eu entendo, segundo o que eu vejo, estudo, levando em consideração anos que eu tenho investindo em bolsa, eu acho que a Selic é 15%, pessoal, tá num patamar, se não insustentável, beirando o insustentável. Eu, Thiago, na minha visão, é a minha opinião, eu não vejo chão, eu não vejo espaço para a Selic subir mais. Agora, não contente com a minha própria opinião, você pode se basear em outra coisa importante que eu vou te trazer aqui agora. Nessa matéria aqui do Infomoney, diz o seguinte: Copom eleva a Selic em 0,25 para 15% e anuncia parada no ciclo de alta. Deixa eu ler aqui um pouquinho da matéria para vocês. Segundo o Copom, em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados. O que isso quer dizer, pessoal? E o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, o Galípolo, já citaram numa parada de elevação da Selic. Colocaram em 15% e agora vão ficar de camarote assistindo a economia para ver se a inflação retrai. Aumentar a Selic é a principal ferramenta que o Banco Central tem para conter a inflação, porque torna o crédito mais caro, reduz o consumo, as pessoas compram menos, isso esfria a economia, contendo assim a inflação. Segundo esse comunicado, o Banco Central está dizendo o quê? Olha, a partir de agora a gente vai segurar um pouco a Selic e observar se ela vai fazer o efeito que a gente quer, baixando a inflação. A partir disso, eu passo a entender que nós estamos sim num certo teto da Selic e que, se tudo der certo, a gente tem espaço para, a partir do ano que vem, começar a baixar a taxa de juros. Muito bem, Thiago, mas se a partir do ano que vem realmente começar a baixar a Selic, o que vai valorizar? Olha, basicamente vai subir tudo. Porque ações vão se valorizar, o crédito fica mais acessível, as empresas investem mais, e isso vai refletir bastante nos resultados das empresas, nos lucros das empresas, tá? Para quem tiver um pouquinho mais de estômago, eu vejo com bons olhos investimentos como varejo, shoppings e construção civil. Além de ações, fundos imobiliários. Eu comentei agora há pouco que a Selic e o CDI andam de mãos dadas. Agora, a Selic e os fundos imobiliários é o contrário. Quando a Selic sobe, os fundos imobiliários descem. Quando a Selic desce, os FIIs sobem. Então, nós precisamos estar posicionados hoje em fundos imobiliários, que temos muitas oportunidades, muitos fundos abaixo do preço justo, pagando em torno de 1% ao mês, por enquanto, sem imposto de renda. Então, pessoal, acho que vale estar bem posicionado em fundos imobiliários para quando a gente entrar nessa tendência de baixa da Selic. Não é uma recomendação de compra, mas eu acho que é um ativo que vai se beneficiar muito quando a Selic baixar e se atingir ali que falou o Boletim Focus, a 12,5, vai ter um ganho de capital aí muito grande, onde você ganha tanto nos rendimentos quanto na valorização das cotas. Por fim, não menos importante, quem tiver posicionado em títulos do governo também vai ganhar na chamada marcação a mercado, por exemplo, os pré-fixados, mas também os IPCA+. Se eu tenho lá um pouquinho de pré-fixado a, por exemplo, 14% ao ano, e a Selic baixar disso, esse título vai pagar mais do que a Selic vai se valorizar. E aí eu posso vender isso antes do vencimento e ganhar dinheiro na marcação a mercado. Vale a pena olhar para esse ciclo, para essa tendência, para estarmos posicionados em bons ativos de renda fixa, pré-fixados, Selic e IPCA+,
ações e fundos imobiliários para quando entrarmos nessa tendência de baixa. Lembrando que não é na hora que baixar a Selic a gente se posiciona. O mercado antecipa movimentos. Então, quando o mercado perceber que o Brasil vai entrar numa tendência de baixa da Selic, esses ativos vão começar a subir. E quem estiver posicionado vai ganhar muito dinheiro, com certeza. Então eu espero que você tenha curtido, gostado desse conteúdo até aqui, que possa ter ajudado você a pensar um pouco melhor em relação às consequências de uma Selic tão alta aí a 15%. Conto com o teu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Invest. Valeu e até a próxima. Tchau!